Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha do filme Vidas Passadas. Vamos lá? Mais um filme da produtora A24, Vidas Passadas, vem com tudo no Oscar. Ele conta uma história muito linda, mas ao mesmo tempo muito triste, muito emocionante. Um romance dirigido pela Celine Song. E curiosidades, esse filme é baseado na história da diretora. Nora e Rai são dois amigos de infância que estão profundamente conectados. Eles acabam se separando depois de uma mudança. Décadas depois, eles se encontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica, enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas. Então acompanhamos o início da história de Nora e Rai, que são grandes amigos na infância, e eles têm um amor grande um pelo outro, que mistura aí, por eles serem crianças, mistura amor, amizade, companheirismo. Eis que Nora vai com seus pais para os Estados Unidos para tentar a vida lá fora, e ela sempre falou que queria ser roteirista, queria ganhar prêmios, queria mudar de vida. Então ela seguiu a sua mudança. Ao contrário, Rai continua na mesma cidade, com os mesmos amigos, com a mesma rotina e com uma paixão pela Nora. Então o filme mostra pra gente que muitas vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes podem mudar o curso da história, e aqui a gente vê bastante isso. E esse relacionamento da Nora e Rai parece yin e yang, porque é justamente isso. A Nora foi atrás da conquista, mudou o rumo, mudou de cidade, foi atrás do seu ideal e casou. O Rai não, continuou naquela mesmice, continuou na mesma cidade, com aquele emprego que ele sempre falava, teve relacionamento, mas não deu certo, e continuou com a paixão por essa Nora. Então eles são totalmente os opostos, e eles resolvem se encontrar, porque como eles eram muito amigos, tinham aquela paixão, eles resolveram se encontrar para ver, né, no que ia rolar. E eles acabam se reencontrando, o Rai tenta encontrar ela, busca pelas redes sociais, e ela também, e eles acabam tendo uma relação virtual por um tempo, uma relação de amizade, de cumplicidade. Então, com essa ida de Rai para Nova York encontrar a Nora, eles vão aí em busca dessa história, conversar sobre, tentar colocar os pingos nos is. Então, ele mostra muito isso, da força que o diálogo tem dentro de uma relação, seja ela de amizade, seja ela romântica, familiar. E interessante porque quando ele era mais novo, como a Nora falou que ia embora, ele simplesmente ficou lá amuado, quietinho, e não falou para ela o que ele sentia, não falou o que ele queria falar para ela. Então o filme mostra justamente isso, que faltou aquele diálogo, faltou aquela atitude dele para tentar às vezes mudar o futuro. Então quando criança ele não fez isso, e quando adulto também não. E ele vai com todas as expectativas do mundo para Nova York, achando que a coisa pode ser que role ou não, mas ela já casou, já fez a sua vida, e mostra justamente isso, né? O que somos e o que poderia sermos. Então eles ficam o tempo todo falando sobre isso. O que nós somos hoje, e se eu tivesse feito tal coisa, se ela tivesse feito tal coisa, o que poderíamos ser. Então é muito essa discussão da questão das escolhas. O filme tem um belo diálogo que faz a gente refletir muito sobre essa questão dos relacionamentos, das nossas atitudes, da verbalização. A fotografia também é incrível, trazendo ótimos planos para a cena e um elenco incrível. Temos a Greta Lee e o Theo Yo, que fazem os personagens principais. Os dois têm uma química muito boa em cena, até super interessante porque o filme traz muito essa questão da mensagem do olhar. E o olhar entre os dois, eles passam um minuto, dois que seja, ali um olhando para o outro e demonstrando aquela empatia, aquele amor, aquele carinho. E principalmente o Theo, que ele faz isso muito bem. Então ele olha com um olhar de admiração
de amor para Greta. E é incrível a cena dos dois. O filme é um pouco arrastado, tem muito diálogo, então pode muitas vezes assim ser cansativo. Eu vou confessar que algumas vezes assim eu achei ele um pouco cansativo, mas quando tem essas cenas entre os dois, o diálogo entre eles, dessa questão das possibilidades, da questão do que eles deixaram para trás ou não, o que é certo, o que é errado, o que foi feito, essa questão das vidas passadas, que é como se fosse isso justamente, né? Eles eram um grande amor da vida um do outro na vida passada, e agora ela tá seguindo a vida dele, ele tem que seguir a dele também. E o olhar entre eles é muito maravilhoso. E o John Magaro faz o papel do marido, o Arthur, e é engraçado porque a gente acha engraçada a situação, né? Porque tem uma cena no bar em que tá os três conversando, a Nora no meio dos dois, e tem pessoas falando, o que será que é aquele trio ali? Eles estão desde as 4 horas da manhã conversando, será que o coreano ali é namorado dela, o outro é o amigo americano, será que o americano é marido dela e o outro é o amigo? Então eles ficam discutindo, porque eles estão ali horas e horas conversando, os três, e é uma situação bem inusitada, bem estranha, assim, a gente fica até, né, imaginando, realmente, né, aconteceu isso na vida real, porque é uma cena estranha, e o marido fica um pouco ali jogado de lado uma hora, porque eles dois ficam falando sobre isso. E eles falam em coreano, então muitas vezes o filme vai ter diálogos coreanos, são poucas falas em inglês, porque normalmente a fala em inglês é porque ela está conversando com o marido, mas eles dois conversam em coreano, e aí é bem estranho, né? Porque os dois começam a falar sobre eles dois, sobre as histórias que eles tiveram e poderiam ter, e o marido lá do lado. E só dando aquelas risadinhas de vez em quando. Então, assim, a gente acaba achando engraçada essa situação. E o próprio marido tinha noção disso, porque na verdade, no início eles se casaram por conta do green card, né? A Nora com o Arthur. Mas ele falava, né, que ela tinha que conversar com ele, eles tinham que tentar se entender e meio que tentar resolver essa situação, né? O que seria daqui pra frente? Como se fosse realmente aquela história mal resolvida. Eles tiveram essa coisa na infância, ficaram a adolescência toda pensando um no outro, mas a coisa não evoluiu. Ficou ali parada, estacionada, e eles tinham que sentar e resolver aquele processo, aquele momento, aquela situação. E ele tem uma narrativa muito coerente que a gente avalia, né, essa possibilidade, a gente para pensar também nas nossas escolhas, o que isso pode ter mudado na nossa vida, o que pode não ter mudado, e se a gente tivesse feito diferente. Então é muito interessante a gente poder entrar na história do filme e pensar na nossa vida também. E aqui mostra também que nem sempre os romances têm finais felizes. Aqui o final, ele deixa aí uma dupla interpretação. Então, eu, por exemplo, acho que eles realmente se entenderam no sentido de vamos seguir em frente, a gente se gostava sim, mas não era para ficarmos juntos, esse não é o nosso destino, então eu segui em frente, eu casei, você tem que fazer o mesmo. E tem também a situação de que ela no final ela chora no colo do marido e quando ele vai embora. Então ficou aquela situação de que ela é apaixonada por ele, mas que meio que faltou uma atitude entre os dois ali, tanto dela quanto dele, de falar algo para mudar aquela realidade. Porque quando ele está indo embora, os dois ficam olhando um para o outro e fica o tempo todo aquilo ali. Eles não verbalizam, eles não tentam resolver a situação. Então parece que mais uma vez eles estão ali, um olhando para o outro, que eles poderiam ficar juntos, mas por falta de diálogo e falta de atitude, eles acabaram se afastando novamente. Então ela chora por conta disso. Então fica essa dualidade, a gente fica tentando imaginar se realmente foi isso ou foi aquilo. O que eu achei interessante nesse aspecto, porque muitas situações valem várias interpretações, tem vários sentidos, então que a gente tem que pensar, né? Então a diretora trouxe ali algumas coisas para a gente poder avaliar sobre, pensar sobre e tentar tirar a nossa conclusão nesse aspecto. Se realmente era para eles ficarem juntos, se não era. E eu, particularmente, achava que eles iam ficar juntos, que é uma história muito bonitinha. Eles têm uma empatia muito grande,
na relação deles, e desde pequeno eles têm essa coisa, né? Mas em contrapartida também tem isso, eles são muito diferentes. Uma foi atrás dos seus sonhos, correu atrás, seguiu, e o outro tá ali, naquela coisa de não mudar, tá na sua zona de conforto. Então, muita ideia para a gente analisar, para a gente pensar a respeito. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Esse é um filme de romance maravilhoso que faz a gente refletir bastante sobre as nossas atitudes, sobre o nosso destino, de como enfrentar certas situações. E é um filme que vai trazer isso de uma forma acolhedora, de uma forma simples. É um filme simples, com diálogos bastante intensos, mas realmente é um pouco devagar, é um pouco lento, pode ser um pouco cansativo, mas eu acho que vale muito a pena conferir, principalmente porque ele vai estar nas premiações do Oscar e provavelmente ele leve alguma estatueta para casa. O filme Vidas Passadas estreia dia 25 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você vai assistir o filme ou já assistiu, comentem aqui embaixo. E até a próxima!